Bom, a gente já viu como definir a exponencial complexa, vamos ver agora como definir as funções trigonométricas para números complexos. Bom, a exponencial complexa a gente já viu que tem relação com as trigonométricas, né? Se eu tenho um x real, a gente já viu que a exponencial de ix vira o cosseno de x mais i seno de x, ok? Então a exponencial de um número complexo, um número imaginário, aparece o cosseno e seno. Se ao invés de pegar a exponencial de x, eu pegar a exponencial de menos ix, o que vai acontecer? Se eu botar um menos aqui dentro do cosseno, ele desaparece. Um menos dentro do seno, ele sai para fora. Tá? Então, a exponencial de menos ix acaba sendo cosseno de x menos i seno de x. Bom, agora pega e soma essas duas expressões. Quando eu somar, eu vou ter do lado esquerdo elevado a x mais elevado a menos ix. Do lado direito, cosseno mais cosseno vai me dar 2 cosseno, mais e seno com menos e seno vai cancelar. Então, elevado a x mais elevado a menos x é 2 cosseno. Se ao invés de somar, eu subtrair as duas expressões, do lado esquerdo vou ficar com elevado a x menos elevado a menos x. Do lado direito, agora os cossenos aqui vão se cancelar. E aí, i seno menos menos i seno vai dar 2i seno de x. Ok? Bom, pega agora e passa esse 2 e esse 2i dividindo para o outro lado, a gente chega nessas relações aqui, que cosseno de um x real pode ser escrito em termos das exponenciais complexas, como e elevado a x mais e elevado a menos ix sobre 2, e o seno de x é parecido, só que com menos aqui e um i lá embaixo, ok? Que vem desses i's que estavam ali. Okay? Então, conseguimos escrever seno e cosseno reais em termos de exponenciais complexas. Okay? Só que não é isso que eu quero agora seno e cosseno de um número complexo. A ideia agora é simples, a gente vai tentar simplesmente, onde está x, botar z. Okay? E vou definir então cosseno de um número complexo z como isso aqui. Então, exponencial de z, ou seja, e elevado a z mais e elevado a menos z sobre 2, a mesma coisa que estava ali. E a mesma coisa para o seno. Aqui nessa fórmula do seno de x, onde tiver x vou trocar por z, vai ficar essa fórmula aí. Ok? Então vamos tentar definir seno e cosseno de um número complexo z, simplesmente dessa maneira, pegando aquelas fórmulas com x real e trocando x por z. Talvez não dê nada de bom. Okay? Mas os matemáticos tentaram isso e viram que funcionava direitinho. Okay? Dá muitas propriedades interessantes. Então tá aí. Essa é a definição do seno e cosseno de um número complexo z. Okay? De novo, ressaltando que isso aí tem que tomar cuidado, que no cosseno aqui é mais e aqui embaixo é só 2, no seno aqui é menos e embaixo é 2i. Ok? Não vão confundir. Bom, antes de ver as propriedades, vamos só fazer... tá. A gente também define as outras funções trigonométricas da mesma maneira que fazia no caso real. Agora que eu já tenho seno e cosseno, eu defino a tangente como sendo seno de z sobre cosseno de z. Ok? Pega a fórmula do seno de z lá em cima, fórmula do cosseno, substitui e simplifica. Você chega nessa outra fórmula aqui para tangente de z. Ok? E a mesma coisa dá para fazer com cotangente, secante, cossecante. Ok? Vamos esquentar a cabeça muito com isso. Bom, vamos fazer aqui um cálculo, aqui só para ver um exemplo. Eu quero calcular cosseno de 2i. Ok? Então, vou usar aquela definição lá em cima. Cosseno de z foi definido como exponencial de iz, então vai ficar exponencial de i vezes o 2i, que é o meu z, mais exponencial de menos iz vai ficar isso aqui sobre 2. Ok? Bom, só que aí i vezes 2i vai virar simplesmente menos 2. Menos i vezes 2i vai ficar mais 2. Ok? Então agora virou só uma soma de exponenciais reais. Ok? E aí agora é só pegar a calculadora, calcular essas exponenciais, vocês vão ver que o cosseno de 2i vale 3,76 aproximadamente. Ok? Uma coisa que talvez vocês devam estranhar é que esse cosseno aí deu maior do que 1. O que nunca acontecia no caso real, né? Cosseno de número real sempre dava entre menos 1 e 1. Nos complexos, não.
cosseno de um número complexo pode dar perfeitamente maior do que 1, menor que menos 1. Ok? Vamos fazer mais um exemplo, aqui mais complicadinho. Quero calcular agora um seno de π mais i ln de 2. Okay? Você olha para uma coisa assim já dá medo, né? Mas não tem por que assustar, é só seguir a definição e sair usando as fórmulas com cuidado. Ok? Então, isso que está dentro do seno vai ser o meu z, ok? E a definição do seno de z era exponencial de iz, aqui o meu z, menos exponencial de menos iz, de novo aqui o z, sobre o 2i. Ok? Então, simplesmente usei a fórmula, onde estava z, botei o π mais i ln de 2. E agora, vamos calcular isso que apareceu aqui. Bom, primeiro vamos multiplicar esse i aqui dentro, né? Quando eu multiplicar i ali dentro, vai virar menos ln de 2 mais iπ. Quando eu pegar menos i e multiplicar aqui também, vai ficar mais ln de 2 menos iπ. Okay? Então, o primeiro passo é fazer isso, multiplica o i lá no expoente. Bom, agora eu fiquei aqui com uma exponencial de menos ln de 2 mais iπ. Então, uma exponencial de um número complexo. Okay? Aí, relembra qual que é a definição da exponencial de um número complexo. Exponencial de um número complexo, você pega a exponencial da parte real, que no caso aqui é o menos ln de 2, então está aqui a exponencial só do menos ln de 2, ok? Vezes cosseno mais seno da parte imaginária, que é o π. Então, poderia botar aqui vezes cosseno mais seno de π. Só que no caso aqui eu achei mais fácil, simplesmente tem um exponencial de uma soma, quebra como exponencial de menos ln de 2 vezes exponencial de π. Exponencial de π seria justamente o cosseno mais seno de π. Okay? Mas, nesse caso aqui, como é simplesmente π, posso simplesmente deixar assim, porque vocês talvez já tenham se acostumado a pensar nas exponenciais de i vezes os principais ângulos. Okay? Exponencial de π, simplesmente o módulo vai ser 1, exponencial de i vezes o número real sempre tem módulo 1, então vai estar no círculo unitário, e no ângulo π. O ponto que está no círculo unitário com o ângulo π é o menos 1. Então, exponencial de π já é de cara menos 1, que é exatamente a mesma coisa que você obteria se pegasse cosseno de π, que é menos 1, mais seno de π, que é 0, daria o menos 1. Ok? Então, tanto faz fazer de uma maneira ou de outra, você chega nesse resultado. A outra exponencial também vai ser parecida, exponencial de ln de 2 menos iπ, reescrevi com exponencial de ln de 2 vezes exponencial de menos iπ. Ok? Ah, desculpa, esqueci aqui o cálculo da exponencial de menos ln de 2. Aliás, vamos fazer essa aqui primeiro. Exponencial de ln de 2. Exponencial é a função inversa do ln, então cancela, sobra só o 2. Ok? Na exponencial do menos ln de 2, para cancelar você não pode ter esse menos aqui. Então o que você faz? Você usa aquela propriedade do ln, de que uma coisa multiplicando o ln, você passa para o expoente. Então menos ln de 2 é a mesma coisa que ln de 2 a menos 1, ou seja, ln de meio, e aí cancela exponencial com ln, sobra meio. Ok? Então, juntando tudo, isso aqui virou 1 meio, elevado a iπ é menos 1, exponencial de ln de 2 virou 2, exponencial de menos iπ também no círculo unitário com ângulo menos π também é o menos 1. Okay? Então, eu pego cosseno de menos π mais seno de menos π, você vai ver que vai dar menos 1. E aí pronto. Agora é só fazer essa continha. Okay? Vai ficar 3 sobre 4i, multipliquei em cima e embaixo por i só para ficar mais bonitinho, dá menos 3i sobre 4. Okay? Então, o seno desse trambolho aqui, π mais i ln de 2, dá menos 3i sobre 4. Ok? Não se assustem, é só questão de fazer alguns exercícios, vão ver que é bem simples fazer esse tipo de conta. É só sair usando as definições do seno e cosseno complexos, e no meio do caminho sempre vocês vão ter que usar as definições de exponencial complexa. Ok? Só ir fazendo com cuidado, não tem por que errar. Bom, vamos voltar lá para trás. Aliás, desculpa, esqueci de avisar. Isso aqui tudo tá, é no livro do Zani, que está lá na pasta de materiais, a partir da página 32. Okay. Bom, vamos voltar aqui então. Estava aqui as definições, né? Agora vamos ver as propriedades. Bom, cosseno de z, se você deixar escrito em termos de z, é isso aqui. Ok? Mas se você pegar o z, escrever como x mais y,
jogar lá dentro, multiplicar por i, calcular exponencial, etc., você chega nessa outra expressão que é a mesma coisa, só que escrita em termos de x e y. Ok? E para o seno a mesma coisa. Pega isso aqui, troca o z por x mais y, faz toda a conta, você vai chegar nessa outra expressão. Ok? Então, basicamente, o cosseno de z vai ser cosseno do x da parte real, cosseno hiperbólico da parte imaginária, menos i seno de x, seno hiperbólico de y. O seno de z é parecido. Ok? Só que inverte os senos e cossenos. Bom, vamos ver as demonstrações aqui. Tá? Pelo menos de algumas. Bom, então, como eu falei, pegar o cosseno de z. Aqui o iz vai ficar i vezes x mais y. Multiplica o i, vai virar menos y mais ix. Aí usa a definição da exponencial complexa, então vai ficar a exponencial da parte real, que agora é só o menos y, vezes cosseno mais esse seno da parte imaginária, que agora virou x. Okay. Aí faz a mesma coisa que a outra exponencial, vai dar isso aqui. Aí agora é só fazer umas contas, você chega nisso aqui vezes cosseno, menos i vezes isso vezes seno. E isso aqui, se vocês lembrarem, são as definições do cosseno hiperbólico e seno hiperbólico. Okay. Então, com uma tinha bem simples. Deixar para vocês olharem depois também a do seno. Vamos para outras propriedades. Bom, módulo. Módulo ao quadrado de cosseno de z é cosseno ao quadrado de x mais seno hiperbólico ao quadrado de y. Ok? E para o seno é parecido. Módulo de seno ao quadrado vai ser seno ao quadrado da parte real mais seno hiperbólico ao quadrado da parte imaginária. Ok? Observa que aqui no cosseno, aqui aparece cosseno, seno, seno, mas nos dois é seno hiperbólico. Ok? Bom, se vocês lembrarem da função seno hiperbólico, ok? Pensam, se vocês lembrarem do gráfico dela, vocês vão ver que ela não é limitada. Seno e cosseno são limitados entre menos 1 e 1. Seno hiperbólico não. Seno hiperbólico atinge valores de menos infinito até infinito. O que quer dizer, então, que o cosseno e o seno complexo vão poder ter um módulo ilimitado. Não vai mais estar limitado entre menos 1 e 1. Okay? Cosseno e o seno complexo vão poder ter valores absurdamente grandes, tanto positivos quanto negativos. Okay? Então, uma novidade aí. Por que valem essas propriedades? De novo, leiam aqui com cuidado depois. Tá? Para calcular o módulo ao quadrado do cosseno de z, a ideia é pegar essa fórmula que já tinha obtido para o cosseno de z, escrito em termos da parte real e parte imaginária. Isso aqui é um número complexo. Para tirar o módulo ao quadrado, você vai pegar parte real ao quadrado, mais parte imaginária ao quadrado. Então, você acaba ficando com isso aqui. Ok? Aí depois é só ficar usando algumas identidadezinhas trigonométricas para trocar o seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado. Identidades de funções hiperbólicas para ver, por exemplo, cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado, se vocês lembrarem, vira 1. Aí vai simplificando, você no final chega naquele resultado que ele queria. Ok? Para o seno é parecido, deixar para vocês lerem com calma depois. Os zeros. Ok? Bom, se você quiser saber onde que o cosseno de z é zero, está aqui a resposta. Os mesmos pontos que eram no caso real. π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, menos π sobre 2, etc. E a mesma coisa o seno. Para o seno de um z dar zero, o z tem que ser os mesmos valores que eram no caso real. 0, π, 2π, 3π, menos π, etc. Ok? Para provar isso, basta ver que... Para o cosseno ser zero, é a mesma coisa que dizer que o módulo tem que ser zero, né? O número complexo só é zero se o módulo dele for zero, e vice-versa. Bom, só que aí a gente tem aquela fórmula para o módulo de cosseno, que vai dar a raiz quadrada disso aqui, né? Bom, só que para isso aqui dar zero, tanto o cosseno quanto o seno hiperbólico tem que ser zero. Okay? Porque uma soma de quadrados só vai dar zero se os dois forem zero, aqui, já que são quadrados reais. Bom, só que aí cosseno de x vai ser zero, justamente naqueles pontos usuais.
E seno hiperbólico de y vai dar zero. Se vocês lembrarem do gráfico da função seno hiperbólico, vocês vão ver que a única raiz é y igual a zero. Ok? Então, y igual a zero quer dizer que não tem parte imaginária, então vai estar no eixo x, e nos mesmos pontos usuais. Ok? Então, os zeros do cosseno e do seno complexo são os mesmos que do caso real. Okay? Leiam aí depois o caso do seno, é parecido. Outra propriedade. Cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado igual a 1. Vocês já estão acostumados a isso aí ser verdade no caso real, né? Ok? No caso real, para ver que isso aí é verdade, basta você pegar lá no círculo trigonométrico, bota lá um triângulozinho, usa Pitágoras, você chega nessa relação. No caso complexo, continua valendo a propriedade, mas a demonstração é bem diferente. Você basicamente quer calcular cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, você vai ter que pegar a definição do cosseno, que é exponencial de z mais exponencial de menos z sobre 2, só que aqui já está ao quadrado, então ficou 4. Depois pega a definição do seno, eleva ao quadrado. Desculpa. Okay? Então, simplesmente pega as definições em termos exponenciais e eleva ao quadrado. Aí calcula aqui, quadrado primeiro, mais 2 vezes primeiro vezes segundo, blá, 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 blá. No final você chega numa expressão enorme, só que aí você vai ver que as coisas se cancelam, vai dar simplesmente 1. Ok? Então, mesmo resultado, só que agora por um motivo completamente diferente. Mais propriedades. Aqui, essas que eu destaquei aqui, tá aqui com botei colorido, são as que são realmente novas. Tá? As que eu deixei em branco são importantes, mas é porque são iguais às do caso real, então não precisa prestar tanta atenção. Bom, outra que é novidade aqui, que também não é nada demais, é que o conjugado de cosseno vai ser o cosseno do conjugado, a mesma coisa o seno. Tá aqui. Olhem depois a demonstração, também é bem simplesinha. Continuam valendo todas aquelas propriedades que vocês estão acostumados a usar de seno e cosseno reais, continua valendo no caso complexo. Cosseno de menos z, seno de menos z, cosseno da soma, seno da subtração, etc. Okay? Funções continuam sendo periódicas, cosseno de z mais 2π dá o próprio cosseno de z, mesma coisa o seno. Okay? Olhem depois as demonstrações aqui, leiam com cuidado, ok? Vocês vão ver de novo. São propriedades idênticas às do caso real, só que as demonstrações, a razão pela qual elas continuam valendo muda completamente. Porque vocês vão ter que sempre demonstrar, pegar o cosseno, seno, trocar por produtos exponenciais, etc., por somas exponenciais, subtração, etc. E aí sai fazendo um monte de conta, no final você chega na resposta. Okay? Leiam pelo menos essas que eu circulei assim, porque é importante para vocês verem se estão realmente entendendo como usar as coisas. Okay? Bom, vamos em frente. Tá. Agora, seno e cosseno hiperbólicos. Okay? Bom, quando vocês estudaram pela primeira vez funções hiperbólicas, provavelmente em cálculo 1, okay, vocês devem ter surpreendido que elas, em princípio, não pareciam ter nada a ver com seno e cosseno, eram definidas em termos de exponenciais, certo? Cosseno hiperbólico de x era exponencial de x mais exponencial de menos x sobre 2. Seno hiperbólico era a mesma coisa, só que com menos. E, surpreendentemente, apesar de serem definidas em termos exponenciais, elas acabavam tendo propriedades quase idênticas às do seno e cosseno normais. O que talvez tenha sido usado como justificação para terem os nomes seno hiperbólico e cosseno hiperbólico. Okay? Agora a gente já começa a perceber que elas são parecidas porque senos e cossenos têm a ver com exponencial. Quando você vai para casos complexos, você vê que é tudo interligado. Okay? Então vamos definir agora o seno e cosseno hiperbólicos de números complexos. Okay? A ideia vai ser como antes. Pega a fórmula do seno hiperbólico de x e simplesmente troca o x por z. Você obtém isso aí. Pega a fórmula do cosseno hiperbólico de x, troca o x por z, você obtém isso aqui. Ok? Então está aí a definição do seno e cosseno hiperbólico de z. Ok? Toma cuidado para não confundir com as de antes, do cosseno e seno, que são parecidas,
Só que o cosseno e o seno de z apareciam esses i's aqui, né? Tá, ok? No seno hiperbólico e cosseno hiperbólico não tem nenhum i. Tá vendo? Aqui não tem i, principalmente aqui embaixo. Toma cuidado para observar que no seno de z tinha i, no seno hiperbólico não tem. E no cosseno também, não aparece i nenhum. Ok? O i que tiver está dentro do z. Bom, propriedades. De novo, teria que pegar essas definições, sair misturando. No final você descobre que cosseno hiperbólico menos seno hiperbólico, cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado é igual a 1. Mesma propriedade que tinha no caso real, só que agora você demonstra, mexendo aí com esse monte de exponenciais, fazendo um monte de contas, você chega nisso aí. Ok? E várias outras propriedades de seno hiperbólico e cosseno hiperbólico reais continuam valendo no caso complexo. Ok? Bom, o que tem de novidade? O módulo do cosseno hiperbólico ao quadrado e seno hiperbólico ao quadrado vai ser dado por isso aqui. De novo, parecido com as fórmulas que a gente tinha lá em cima, só que agora troca. Agora é seno hiperbólico ao quadrado do x, e aqui aparece cosseno ao quadrado e seno ao quadrado do y. Okay. Lá em cima... Lá em cima era o contrário. Ok? Então tomem cuidado para não confundir. Bom, os zeros. Se vocês lembrarem do caso real, o cosseno hiperbólico real não tinha nenhum zero. Ok? No caso complexo ele tem. Os zeros do cosseno hiperbólico complexo são esses aqui. Vai ser basicamente πi sobre 2, 3πi sobre 2, 5πi sobre 2, menos πi sobre 2, etc. O seno hiperbólico real só tinha o zero, x igual a zero como raiz. Agora tem todos esses aqui. Vai ser o 0, o πi, o 2πi, 3πi, πi, menos 2πi, etc. Ok? Que, se vocês repararem, são exatamente os mesmos zeros do cosseno e do seno, só que multiplicados por i. Ok? Então, de novo, parece bem interligado, né? Ok? E agora a gente já pode entender por que as funções hiperbólicas são tão parecidas com as trigonométricas. Se você botar lado a lado as definições que a gente viu lá em cima, do seno de z e do seno hiperbólico de z, do cosseno de z e do cosseno hiperbólico de z, vocês vão observar que valem essas relações aqui. Seno de z é i vezes o seno hiperbólico de z, ou seja, basicamente o i sai para fora e o seno vira seno hiperbólico. O cosseno de z é cosseno hiperbólico de z, ou seja, o i desaparece e o cosseno vira cosseno hiperbólico. Ok? Então, as trigonométricas seno e cosseno estão diretamente ligadas às hiperbólicas. Ok? E se você lembrar, o que a multiplicação por i faz é simplesmente rodar 90 graus o plano. Né? Ok? Então, basicamente, o que acontece é que as funções hiperbólicas são basicamente as funções trigonométricas complexas rodadas 90 graus. Por isso que as propriedades são quase idênticas. Okay? Porque você está pegando basicamente as mesmas funções e rodando 90 graus. Okay? No seno hiperbólico ainda tem uma segunda rotaçãozinha aqui por esse outro i aqui. Okay? Isso aí é o que faz ter quase as mesmas propriedades. Okay? Só que, se vocês lembrarem, as propriedades das hiperbólicas são parecidas com as trigonométricas, mas em alguns casos aparecem uns menos. Né? Por exemplo, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é que é 1. No hiperbólico é cosseno hiperbólico ao quadrado menos seno hiperbólico ao quadrado, que é 1. E tem várias outras formulazinhas que aparecem menos no caso hiperbólico. A razão disso é que são situações em que você tem essas rotações aqui por 90 graus, às vezes você tem duas ao mesmo tempo, aí duas rotações de 90 graus vira uma rotação de 180, que é a mesma coisa que multiplicar por menos 1. Isso é o que faz aparecer alguns
sinais de menos nas funções, nas propriedades das hiperbólicas. Ok? Mas agora já dá para entender melhor por que elas são tão parecidas. Ok? Então, é isso. Até a próxima.